Aí, vamos começar mais uma live. O fone hoje. Ó, hoje eu vou fugir um pouco ali do meu campo de segurança. Vou começar ali a falar de um assunto que eu acho que é super importante em relação a investimentos, né? As pessoas, a gente não tem essa cultura no Brasil, pelo menos não tinha. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, porque eu acho que afeta todas as áreas ali das pessoas. E para isso, claro, eu que não sou boba nem nada, chamei uma especialista no assunto, que é a Caroline Mota, que eu vi que ela. Deixa eu acenar aqui para Carol. Vou te chamar, hein, Carol? Vou te aceitar aqui. Oiê, tudo Aê! Tudo bem? bom, minha querida? Como é que você tá? Tudo ótimo, Ana. Ó, eu preciso começar aqui já agradecendo tua presença, que é muito Imagina. importante aqui, como eu já te disse antes. É super importante para a gente conseguir levar esse tema aí para cada vez mais pessoas. Bom, deixa eu apresentar primeiro minha convidada. Ká, banker do BTG, mentora do Shark Pro, sabe tudo de investimento. Fiz um pedido aqui. Oi, Maria Célia, Roberto, Alê, Tainá, estão chegando. A gente está começando aqui, estou apresentando minha convidada maravilhosa. E Carol sabe tudo sobre investimento. E eu fiz um pedido pessoal para ela. Falei, Cá, vamos falar do básico, para que as pessoas possam a começar. Carol ali é acostumada com altas contas, com altos investimentos, com um que profissional. Eu falei, olha, uma leiga pedindo informações para que outros leigos também aprendam sobre esse tema que eu acho que é tão importante que a gente não tem, né, Cá? Que foi aprender sobre investir, educação financeira lá atrás. Por favor, Cá, se apresente aí pra gente. Oi, pessoal, tudo bem? Espero contribuir aqui hoje. Adorei o convite, fiquei super contente, Ana, com o seu convite. É um prazer ajudar. Faz parte do meu propósito, né, profissional, que é realmente trazer educação financeira, ajudar o outro de alguma forma, apoiar, seja no meu dia a dia profissional, seja no meu dia a dia pessoal, né, estar sempre apoiando aqueles que estão ao meu entorno. E isso, com certeza, esse espaço aqui vai ser o início para algumas pessoas poderem entender que investimento é para todos, né? Isso não é para um ou para outro, é tudo uma questão de hábito, né? E criar uma rotina dentro da tua vida pessoal. Então, é um prazer estar aqui. Fico super disponível caso alguém tenha alguma dúvida particular, enfim, depois queira me chamar, estou super disponível. Mas fica super à vontade, Ana. Pode começar aí, Vamos tem lá. muitas perguntas pela frente. Muita coisa pra gente falar aqui. O tempo é meio que curtinho. Meninas, e tem meninos aqui também, né? Carlos Rezende, Isadora. Ó, quem tiver pergunta, ou pode mandar aqui no comentário mesmo, que eu vou deixar aqui aparecendo, mas tem também um balãozinho com um ponto de interrogação, que ali fica mais fácil para eu com certeza ver a sua pergunta lá no final, porque às vezes aqui mistura, a Carol tá dando uma explicação, eu não vou interromper e pode passar batido, tá? Vamos lá. Cá, você começou aqui já, acho que você já começou a responder a pergunta que eu fiz até no título, né? No título da chamada. Começar a investir aos 40 anos, tarde demais ou vale a pena? Ou ainda vale a pena? Ana, nunca é tarde para começar, né? Eu acho que o grande problema é não começar, né? E pensar nisso lá com 70 anos, 80, quando vai aposentar. Todo início, como eu falei agora há pouco, é uma questão de hábito, né? Costume, é você colocar isso numa rotina e entender que você está fazendo algo para o futuro. Então, nunca é tarde, começa, porque quanto antes você começar, menor vai ser o valor que você vai precisar aportar. Né? E Uhum. você vai constituir um patrimônio lá na frente para complementar a tua aposentadoria, enfim, fazer o teu complemento de aposentadoria. Uhum. A gente estava falando nessa parte, para quem entrou um pouquinho depois, que em relação à educação financeira, né? Hoje a gente tem filho da mesma idade, hoje as nossas crianças já têm isso na escola, nós não tivemos. Então, é uma coisa que parece muito distante, talvez um pouco menos ainda a aposentadoria, que é uma coisa a longo prazo, né? Na maior parte das vezes, ainda quando a pessoa começa a se preocupar com isso. Mas o investimento ali do dia a dia é uma coisa que a gente não tem a maioria das pessoas não tem esse costume, não tem esse hábito. Afinal, é preciso realmente um valor muito alto para começar a investir? Ana, não é necessário. Eu acho que a partir do momento que você começa a aplicar, que você começa a ver esse retorno financeiro, você começa a ficar empolgada e você começa a querer aportar mais. Eu acho que você dar o primeiro passo é fundamental.
A partir do momento que você inicia, que você começa a ver que o teu patrimônio, o teu dinheiro, ele vai render, ele vai começar a, a te trazer, né, ali uma renda mensal, seja ela Uhum. no começo menor, por conta do volume investido, e ao passar do tempo, o juro sobre juro, isso vai apoiar a trazer um retorno financeiro maior, vai agregar com certeza. Então, assim, eu acho que é uma questão de costume. E aí você começa a aumentar esse costume de reservar valores. E muitas vezes a gente compra coisas que são supérfluas, né? São supérfluas. Então, você chega numa loja e fala, eu vou comprar esse sapato ou eu vou pegar esse dinheiro e vou guardar para poder fazer minha reserva esse mês? Então, assim, acho Uhum. que começa a mudar um pouco o mindset. Eu acho que começa a ter uma mudança ali de costume, né? Então, isso tudo eu acho que é extremamente importante. Uhum. Você, por exemplo, falou da criação do hábito, né? E a gente vive numa realidade, né, que aqui no Brasil, a maioria das pessoas tem a renda mensal praticamente comprometida. Como é que a gente pode começar? A gente pode criar esse hábito que seja ali com um pouquinho, para realmente você conseguir sentindo isso, né? E realmente transformar num hábito para a tua vida. Ana, tudo é começar, né? E realmente, assim, quando você fala, a gente realmente não é parte da população brasileira vive com uma realidade totalmente diferente, e isso com pouco, né? E muitas vezes não sobra para fazer esse investimento. É, o que eu sempre falo é revisar os gastos mensais, porque até quando você tem uma renda comprometida, muitas vezes você cria ali, você compra um iPhone de não sei quanto e divide em 36 meses, entendeu? Então, assim, você cria uma parcela, você cria uma dívida. Por que não criar uma dívida para o investimento? Criar o hábito e colocar o investimento como se fosse uma dívida também, né? Uhum, Então, mudar um pouco o tipo de consumo que a gente faz, que é uma troca no final das contas, né? Você uhum, troca o hoje para o seu futuro, né? Então, muitas vezes você deixa de gastar hoje porque você está reservando para o teu futuro, porque quando você estiver lá com 70 anos e você tiver ou com mais idade, e você não conseguir trabalhar ou não puder trabalhar, né? Talvez não com 70, porque hoje a população ativa a gente está mudando muito, né? A longevidade está vindo aí forte, expectativa de uhum. vida crescendo cada vez mais, mas sei lá, com 80 anos, você achar que não é mais Mas você momento não de trabalhar, precisar trabalhar, né? E tem trabalhos que são você mais físicos também, né? Tem essa exato, não, também. exato. Você tem, tudo é muito pessoal, né? Não dá para Uhum, generalizar. Então, tem pessoas que têm um trabalho braçal, um trabalho físico, que aposentam muito cedo, muito mais cedo, e tem pessoas que ainda ali conseguem, mesmo com idade mais avançada, conseguem ali trabalhar e até preferem, né? Então, uhum. tudo é muito, muito pessoal. Mas, assim, criar, como eu já comentei agora há pouco, é criar realmente a rotina ali, por exemplo, se for difícil, né, fazer criar o hábito do investimento, então crie um boleto para pagar, entendeu? Arranje um Aí eu até boleto para postei pagar, hoje, entendeu? eu postei, eu te Eu marquei hoje, adorei, né? Uma porque charge, um meme, né? Dizendo assim, como que é? Lute como um boleto, porque eles sempre sempre vencem, né? Então vence. coloca um Não, boleto eu do bem. adorei. E eu adorei porque é exatamente isso, sabe? Eu sempre brinco, falo assim, meu, você tá com problema para investir, arranja um problema. Ou não tá com dificuldade para conseguir fazer investimento, arranja um problema, cria um boleto, sabe? E coloca o investimento como obrigatório. Se você não pagar, você vai para o Serasa, entendeu? Esse boleto. Então, é a mesma coisa, entendeu? Ok, e deixa, você falou, tocou em Serasa aqui também, vamos levar aqui uma questão, uma dúvida que eu tenho com você. A gente fala muito já, cria o boleto, né, para esse boleto de investimento, para você poder criar o hábito, enfim. Mas os juros, por exemplo, de quem. Vamos colocar duas categorias aqui de Uhum, dívidas, né? Que a maioria das pessoas tem aquelas dívidas já de cartão, de financiamento, enfim, são dívidas que não venceram ainda. uhum. Acho que a gente consegue colocar junto ainda um boleto de investimento. E no caso dos que já estão inadimplentes, que aí são juros. Os juros para o Altos. banco ainda são sempre maiores, São né? A altos, favor do né? banco altos. Como é que a gente. Aí, nesse caso, você aconselha o quê? Primeiro, quitar essa Sim. dívida. Primeiro, organizar a vida financeira, Ana. Eu acho que é o primeiro ponto, porque você pagar juros altos nunca é realmente o melhor modelo, né? Você ter ali você primeiro resolver a tua vida financeira, e como que você faz isso? Não é fácil.
Nada é fácil, principalmente quando você constrói uma dívida, você fala assim, ah, é fácil agora desconstruir tudo isso. Não é. É uma questão de dedicação, você vai ter que se dedicar àquilo. E é o quê? Realmente é pegar um papel, uma caneta e anotar. Tipo, olha, eu tenho o meu consumo mensal, eu tenho gasto com aluguel X, tenho gasto com, sei lá, luz Escola, Y, luz, escola Z e condomínio. tal. E assim, é você revisar esses gastos, se você não pode diminuir um pouco de cada um deles. Ou muitas vezes a gente tem, por exemplo, eu vou toda semana no salão. Que tal ir a cada 15 dias? Sabe? Que tal diminuir um pouco, fazer algumas coisas em casa? Eu saio para jantar 2 vezes por semana. Que tal sair talvez uma vez ou criar o hábito de fazer coisas diferentes em casa, enfim. Então, assim, você revisar a tua vida financeira, você estudar a tua vida financeira e avaliar de onde que faz sentido você realmente diminuir esse consumo, né? E aí você começa a mudar também e sobrar um pouco de capital para você quitar o quanto antes dessa dívida. Porque dívida entrou, quanto mais tempo você ficar com ela, mais você vai pagar, porque ela vai... É o juro composto, tá? Ele é favorável e desfavorável ao mesmo tempo. Ele é favorável quando você investe, porque o juro composto ele ajuda a longo prazo, mas assim, é desfavorável quando você está em dívida, porque também essa dívida ela rola do mesmo jeito e cresce proporcionalmente falando. Então, Uhum. resolver dívidas primeiro, depois, né, e ao mesmo tempo ir avaliando depois que essa dívida começar a diminuir, essa diferença de caixa que você fez ali para pagar essa dívida, começar a desviar esse recurso para o investimento. E começar a fazer as reservas a partir disso, porque sobrou, né? Começa a sobrar. Você Uhum. já fez a sua educação financeira, né? Aprendeu ali um pouco o que é que eu juro. Eu brinco, Ana, que os nossos filhos fazem, tem educação financeira na escola, né? Mas eu faço sempre com a minha filha em casa jogo de educação financeira. Do Uhum. tipo, eu começo a mostrar como que quanto que é os juros, né? E eu mostro no dia a dia em coisas que acontecem. Então, ao mesmo tempo, a gente pode trazer para a nossa realidade que realmente você criar uma dívida é muito pesado e vai consumir grande parte da sua renda na maioria das vezes. Uhum. E você falou, a gente estava falando de reserva tal. A gente começou falando ali de aposentadoria, que é uma coisa a longo prazo, que a maioria das pessoas ainda tem essa tendência a pensar, mas não é por ela que a gente tem que começar, né? Quando a gente tá tudo Uhum, certo, não tô assim, tô só com aquelas dívidas normais, mas vamos deixar essas aí, as do cartão e uhum. tudo mais, mas quero começar a investir. Por onde eu começo? O que Tá, que eu preciso fazer primeiro? a primeira coisa é criar, acho que eu sempre falo que a gente precisa ter 3 caixinhas de reserva, né? A primeira delas, que é a caixinha de emergência, que você tem que pensar assim: o que que é essa caixinha de emergência? É o teu dinheiro caso amanhã você seja demitido. Caso Uhum. amanhã você precise fazer uma cirurgia de emergência, você precisa. Sempre não é o dinheiro da sua viagem, não é o dinheiro da compra do carro, não é o dinheiro que você vai separar para o consumo, o seu consumo. É o dinheiro que você vai separar para emergência mesmo. Então, normalmente a gente fala para você ter ali de reserva entre 6 e 12 salários, tá? Uhum. Onde que eu coloco esse dinheiro, Ana? Eu coloco sempre esse dinheiro no mais líquido possível, liquidez, que é o que? O mais conservador com liquidez possível. E que seria isso, né? Traduzindo aqui para o meu mundo. Seria você fazer uma poupança, você fazer um CDB de um banco, de um bom banco, você ter um fundo DI com liquidez diária. Isso seria a sua reserva de emergência. Aí você Uhum. vai para a caixinha de médio prazo. Nessa de médio prazo são Só seus uma parte, só objetivos. uma Tá, partezinha antes de entrar no médio prazo. Você falou claro. em liquidez. Explica pra gente o que é liquidez, por favor. Ah, desculpa. Não, imagina, imagina, explica Não, aqui. claro, claro. Liquidez eu preciso do Precisei e dinheiro posso tirar, hoje, agora, eu posso tirar agora. É sem perder. onde você, sem perder nada, você vai deixar. Eu comprei um CDB do meu banco, por exemplo. Eu trabalho no BTG, né? Eu comprei um Uhum, CDB do próprio BTG com liquidez, porque tem CDB sem liquidez. Então, eu uhum, comprei um CDB com liquidez para essa reserva. Precisei do dinheiro hoje, eu tenho dinheiro hoje. É isso. A liquidez sempre a gente tem que olhar. É isso, é exatamente isso. uhum. Tá. Tá? E no caso da poupança, não corre o risco de perder um pouquinho, né, se precisar Então, a utilizar? poupança, tem data de aniversário, né? Diferente do CDB, a poupança aí tem a diferença que é o seguinte: o CDB, em cima do rendimento, você tem imposto, né? Você tem imposto de renda que inicia ali em 22,5% e vai regredindo até 15%. Na poupança, você não tem imposto sobre o rendimento.
Entretanto, se você tira antes da data de vencimento, você não tem o rendimento do mês. Então, tem que avaliar qual a melhor opção para você. Tá? Uhum. Então, mas assim, são investimentos que você não corre risco de tirar menos do que o que você aplicou. Eu vejo, por exemplo, em contas digitais, né, hoje em dia, já existe a possibilidade, né, de vários bancos, né, os aplicativos ali, de investir diretamente por ali. É Uhum. disso que você está falando? É essa possibilidade, essa facilidade que a pessoa tem para ser uma coisa descomplicada? Sim, você pode fazer os bancos digitais. Os bancos tradicionais também têm, tá, Ana? Isso não é só para os bancos digitais, mas assim, os bancos tradicionais trabalham muito com bastante produtos ali com liquidez também, tá? Os Uhum. bancos digitais, eu acho que trouxe uma ruptura para o mercado quando a gente pensa da questão da diversificação do patrimônio. Porque investimentos que antes você precisava de um valor muito grande para poder investir, né? Eu preciso de 50 mil, de 100 mil para poder aportar naquela aplicação para abrir, né, aquele fundo. Hoje em dia você abre com R$ 1.000, tem investimentos com R$ 500. Então, assim, eu acho que trouxe essa ruptura de que eu preciso de muito para investir, tá? É Uhum. isso. Tá, e eu te interrompi, estava falando, Não, da imagina. reserva de emergência, aí você ia falar a médio prazo. Isso. A reserva de médio prazo é aquela reserva que são os objetivos. Eu quero fazer uma viagem com minha família, eu quero trocar meu carro, eu quero dar entrada em um imóvel, eu quero. Então, é um investimento de médio prazo, né? Nesse investimento de médio prazo, você vai aportar em investimentos que você pode ter um pouco mais de oscilação, né, que a gente fala. Então, você pode buscar aí também para diversificar um pouco o patrimônio, investimentos multimercados, enfim, que você vai poder diversificar um pouco. Obviamente que você tem mais risco, você tem risco de mercado, de oscilação de mercado e tudo mais, mas assim, tudo muito avaliado, tá? Eu sempre falo, Ana, que a gente, melhor que ninguém, tem que aprender um pouco do que a gente está fazendo ali no dia a dia, o básico que seja. Uhum. Porque assim, é nosso patrimônio, é tão difícil construir, né? E se você não toma cuidado, né, você pode ter risco de bastante oscilação e pode perder, né? Uhum. Então, o ideal sempre é avaliar, ler, né, muito. Hoje em dia, você para fazer qualquer investimento, você precisa fazer o seu perfil de investidor. Então, você faz lá o seu perfil, responde umas questões que é extremamente importante. Chegou no final, meu perfil é conservador. Seja fiel ao seu perfil, né? Uhum. Isso não quer dizer que você não possa ter um fundo multimercado. Mas você não vai ter 50% da tua carteira em multimercado, entendeu? Você vai ter um Uhum. 10% ali da tua carteira. Então, assim, a gente sempre vai nessa linha de diversificação e sempre avaliar. E, normalmente, quando você vai fazer um investimento, ele tem a classificação dele. Ele fala, é um investimento conservador, é um investimento moderado ou de alto grau de risco. Então, você tem Uhum. na aplicação explicando sobre o assunto também. E quando você fala em médio prazo, E é qual o importante, período? deixa eu só Claro. aproveitar, quando eu falei em liquidez, o mercado usa alguns termos que eu sei que não são legais, tá? Não são fáceis de entendimento. Tá. Mas tem um deles que eu acho que é importante falar aqui, que toda vez que falar, qual a liquidez? D mais alguma coisa, D0, D1, D2. O que isso quer dizer? É o dia que você solicita o resgate, mais 5, 10, 20, 30, enfim, o tempo que for que tiver ali. Então, se ele fala que é D0, é no É no mesmo dia. dia. Se Tá. ele fala que é D30, você vai solicitar resgate hoje. O seu dinheiro só vai voltar para sua conta no dia 30, daqui a 30 Daqui dias. 30 dias da sua Entendeu? Da solicitação. sua solicitação. É D Tá. mais 30 dias. Então, o Tá. dia que você solicitou mais 30 dias. Então, assim, você tem. É importante falar isso para ficar claro que não dá para você aplicar investimento com D30 para um investimento, para uma necessidade Uma reserva rápida. de emergência que Não você tem como. precisa na urgência, na emergência. Tem que ser uma Isso, coisa exatamente. mais rapidinha. Exatamente. Tá. E aí, Exatamente. você estava falando do médio prazo. Com quanto tempo você considera médio prazo? 3 anos, 5 anos, Ah, 2 anos? né, a partir de 2 anos já é um médio prazo, né? Se você até 2 anos eu considero aí curto prazo. A partir de 2 anos, médio prazo, né? 2 a 5 anos, médio prazo, e acima de 5 anos já longo prazo. Tá. Uma pessoa que já está ali mais. Que já está toda. Pode falar.
Né, eu queria concluir que falta reserva de longo prazo, né? É, a Dentro longo das prazo, caixinhas que vai eu lá. comentei, Aham. dentro das caixinhas. Então você tem a reserva ali de curto, médio e longo prazo. Essa de longo prazo seria realmente ali o complemento da aposentadoria, né? Seria aquela Uhum. reserva para o futuro. Uhum. Então, precisa se pensar em aplicações para lá, para daqui a 30 anos, daqui a 20 anos. E aí você tem diversas aplicações para você olhar para esse prazo, né, esse período. Você tem títulos públicos federais que têm baixo grau de risco. Não estou falando de oscilação. Oscilação pode oscilar muito, mas com relação ao risco de crédito do produto, você tem baixo grau de risco. Se você precisar sair antes desse papel, você pode sofrer oscilação. Se você levar ao vencimento desse papel, você tem ali menos, você não sofre tanto esse movimento. Uhum. Você pode pensar no título público federal, você pode usar uma previdência privada para fazer essa reserva, que aí a previdência ela tem uma vantagem que ela não tem imposto antecipado, você só paga o imposto sobre o rendimento a partir do momento que você resgatar. Você tem a vantagem que você pode mudar, portabilizar essa previdência. Ah, não quero mais a conta nesse banco que eu estou hoje, eu vou para o banco Y. Uhum. Essa previdência que está aqui no banco X para o banco Y, você transfere ela do jeito que ela está aqui, nos modos que ela está aqui, ela é transferida para outro banco. Então, é uma vantagem, porque você não tem imposto, né? Você pode mudar, mesmo do banco que você esteja. Ah, eu tenho uma providência um pouco mais conservadora, mas o cenário mudou, o mercado mudou. Então, agora eu quero uma previdência um pouco mais arrojada, eu quero diversificar, né? Juntei um patrimônio já ali dentro da previdência, agora eu quero diversificar um pouco. Você pode. Então, assim, você tem muita liberdade. E depois de 10 anos, né, essa alíquota de imposto dessa previdência é 10%. Ela vai regredindo. Ela começa com imposto Tá. de renda mais elevado, depende da alíquota de imposto que você escolhe. Tem duas, tem a regressiva e a progressiva. A progressiva ela funciona igual a tabela do salário, né? Então, enfim, pode chegar até 27,5% de imposto. Uhum. Se você compra um VGBL sobre o rendimento, um PGBL sobre o total aplicado, tá? Uhum. E no caso da regressiva, ele vai regredindo até chegar a 10%. Então, a alíquota de imposto é bem menor ali do que outras aplicações que a gente vê, né? E com Uhum. relação a PGBL ou VGBL, tem que tomar cuidado. Antes de fazer qualquer aplicação, avalia se faz sentido para você, tá? É importante Quais deixar são isso os muito claro. critérios? Quais são os critérios a serem analisados, principais? Porque assim, o PGBL você utiliza no teu imposto de renda para diminuir a tua base de cálculo de imposto, do teu imposto. Por isso que quando você resgata, o imposto é sobre o total aplicado, né? Porque você utilizou como benefício fiscal naquele momento que Uhum. você fez. Então, só que esse benefício só vai até 12%. Então, se eu posso utilizar no meu imposto de renda até no máximo 12% de previdência para poder utilizar para fazer essa base de cálculo. Se eu fizer 20, eu posso fazer? Posso, mas eu vou pegar 8% e não vou utilizar. Então, eu vou pagar imposto de renda em cima do total de 8% que não vou utilizar no meu imposto de renda. Então, não faz sentido. Então, tudo tem que ser muito avaliado, tá? Né? Tá. Assim, a gente está fazendo aqui um início e a pessoa tem que agora, temos mais do que Isso. meia hora, é impossível a Carol falar sobre cada tipo de investimento detalhadamente. Ó, mais gente chegando aqui, seja bem-vinda, Rita, Marina, Edla, Leda, Eli, Camiranda, enfim, todos vocês aqui, GG. Muito obrigada pela presença. Compartilhem, deixem suas dúvidas aqui que a Carol, dentro do possível, vai explicar aqui nesse tempo. Ô, Ká, quando você fala em um percentual que você deixe para investimentos, Uhum. no mundo ideal, qual seria isso sobre os. Bom, aliás, vou melhorar a pergunta. O que você acha que seria interessante? Qual o percentual do ganho da renda mensal da pessoa para destinar ali para investimentos? O ideal, assim, na verdade, o ideal O é máximo maior, que tá? conseguir. É. Mas assim, pelo menos 10% da renda mensal, tá? E quando eu falo, porque muitas vezes a gente tem bônus e tudo mais, e a gente esquece, né, no bônus também de fazer essa reserva. Então, recebeu algum recurso, 10% desse recurso recebido, é interessante você destinar para uma reserva para Já suas finge na tua aplicações, cabeça que você enfim. ganha 10% a menos. 10% a menos, exato. É criar isso, olha, eu ganho 10% a menos, então, enfim, aquele valor ali vai para.
eu ganho, sei lá, 2.000, 10% disso. Eu ganho 5, 10% disso. E criar Esse É hábito. difícil. Ô, Ana, é difícil no começo, viu? É É algo bem desafiador, né? difícil, é Não, gente, e é desafiador. trocar o Mas, fácil. Por exemplo, você vê lá, exato. a cabeça. Vamos lá, a cabeça de pessoas que gostam de gastar. Como é que é? Você pensa assim, por que é que eu vou juntar? Ah, vou falar uma coisa, um carro, por exemplo. Você vai, tá pensando em trocar o carro. Por que é que eu vou juntar o dinheiro para poder fazer esse pagamento lá na frente? Não, vamos fazer o quê? Para ter depois? Não, vamos ter agora. Então, vamos fazer o quê? Financiar. Né? Isso, eu estou falando, ou pagamentos com cartão de crédito, uma viagem, né? Que seja, coisas assim. Mudar essa chavinha é desafiador, né? É. Mas muitas vezes também você fazer algumas, você passa, dividir também, enfim, você tem já o recurso aplicado, né? E você vai utilizar esse recurso. Vou dar um exemplo aqui, tá? Ah, mas aí você está falando quem já tem o recurso aplicado, eu estou Não, falando agora eu quem tô não indo pra... tem. Não, então, mas eu tô indo para a linha do tipo agora. Eu já criei uma reserva, né? Então eu Uhum. tenho ali a minha reserva de médio prazo, vou comprar algum bem, enfim, que eu vou comprar, eu tenho dinheiro para comprar à vista, né? Mas eu chego lá, eles me falam o seguinte: olha, se você dividir em 10 vezes, sem juros, é o mesmo preço de você pagar à vista, ou eu vou te dar só 5%, né, de desconto, quando a taxa de juros está 13,75. Você tem que avaliar se vale a pena mesmo você pagar à vista ou você dividir e utilizar o teu dinheiro para deixar aplicado, rendendo e pagando as parcelas do que você vai ter ali mensal. Então, eu falo Carol, sempre que tem que ser avaliado. você está falando com uma mentalidade de uma pessoa que trabalha com números, Carol, que faz conta. Pensa aqui que as pessoas, no geral, pensam o quê? Ah, não, mas calma aí, vamos fazer agora e depois ver como é que fica, né? Esse mindset que a gente tem que alterar, que modificar. Eu vou até dar um exemplo aqui, pessoal. Como meu filho está tendo, né, educação financeira da escola, ele tem uma continha lá digital, onde a gente coloca a mesada dele e tal. E aí ele viu lá, foi em julho, a gente viu esses dias, um valor que foi investido em julho, tudo direto no banco, ali no aplicativo do banco digital mesmo. E aí eu falei, ó, vem cá, vem ver, né? A gente tem combinado que metade ele pode gastar do jeito que ele quer e vem aquelas coisas absurdas que você fala, meu Deus, aí você ouve a resposta, não era do jeito que eu queria? Então tá bom. Então Uhum. tá bom. E a outra metade ele não pode mexer. Então, e aí a gente coloca lá nos investimentos do próprio aplicativo do banco digital. E aí, quando ele viu, ele olhou lá que ele tinha de julho, agora desse ano, e agora esses dias, semana passada, que ele deu uma olhada e tinha R$ 10 a mais sem ele fazer nada, naquele valor, né, que colocou em julho. Agora, mas por que que aumentou? Então, assim, É isso. esse. E aí ele fala pra mim, então quando ele vai, não, não, é só metade, né, mamãe? Só metade que eu posso usar. E é isso, né? Olá, Brenda, bem-vinda. Não sei se qual é o Rodolfo. nome. Rodolfo, bem-vinda. Então, assim, eu acho que é essa visualização, né, de que aquele dinheiro pode estar ali. Ah, falando da pessoinha, oi, meu amor. Chegou ali da brincadeira. Então, acho que é essa visualização. Quando você começa a ver que você não fez muita coisa, o dinheiro está crescendo. Exato, o que eu comentei antes, né? A gente não investe, aí você fala assim, mas né, vou deixar de gastar agora, vou deixar de consumir agora, de comprar agora o que eu quero, eu quero imediato, né? A gente tem o hábito do imediato. Para deixar para comprar lá na frente, muitas vezes você começa a criar essa reserva e vai. E vamos supor, você quer muito comprar um bem, né? Você quer comprar um bem e você começa a fazer essa reserva de médio prazo. E quando você vai comprar, você tem o dinheiro, você vai chegar lá e você vai falar assim, eu tenho dinheiro, eu tenho poder de negociação, né? Uhum. E você consegue desconto. E quando você percebe o nível do desconto que você consegue com dinheiro na mão, ou seja, aquela diferença, você está ganhando. Porque você consegue uma melhor negociação, você deixou o seu dinheiro aplicado, você deixou o seu dinheiro rendendo. Então, você é uma construção, né, no final. Sem contar que dá aquele prazerzinho de falar assim: ah, É, banco, dessa vez não sou eu que estou pagando os juros. Gente, tem que pensar pro lado positivo da vida, né? Ô, sim, Cá, sim. e em relação à segurança disso? Porque hoje o acesso é muito fácil, né? Como a gente falou aqui, vários bancos têm no próprio aplicativo, os bancos digitais. E que segurança que a gente tem em relação a esses investimentos? Você tem que buscar um excelente banco, um bom banco para poder trabalhar, né? Então,
você tem investimentos diversos, né, Ana? Então, quando a gente fala em segurança hoje, é muito mais na questão do que você está. Você está falando de segurança só para eu entender se eu vou falar, se eu estou respondendo a coisa Ah, de certa, tudo. A tá? gente tem aí Banco Santos na vida, né? A gente tem várias Ah, histórias. A tá. gente está no Brasil, então tudo pode acontecer, né? Então, Não, assim, em todos os sentidos. entendi. Segurança de Tá, não. Eu entendo que tá. são duas questões que você está falando. Pode falar, né? É, Tanto na segurança do investimento, quanto, tipo, o banco, sei lá, quebrou, não sei o quê, que aquele dinheiro você não vai perder. Nos dois casos. sim. Por isso que eu comecei falando com relação ao risco do banco, eu acho que é você buscar um banco de primeira linha, enfim, ou um banco que você tenha, você conheça o banco e você saiba, enfim, que o banco é um banco sólido, né? Tem um outro ponto, Ana, que existe hoje algumas aplicações com fundo garantidor de crédito, né? Que O ele, famoso ele, ele FGC que aparece FGC, lá. isso, ele garante até 250 mil por instituição, né? E você, por exemplo, você tem lá, você começa a construir a tua reserva num banco. O banco veio a quebrar, né? Se você tiver essa aplicação, por exemplo, num CDB do banco, esse CDB, se ele for ser tipado, você tem ali o FGC para te devolver. Um fundo de investimento, ele não tem FGC. Porque é uma carteira diversificada, você vai ter título público federal, você vai ter outras coisas, e ele não tem, o CNPJ dele é diferente do CNPJ do banco. Mas, enfim, se você compra um CDB, que o banco utiliza, né, para empréstimo, se você compra um LCI, um LCA, se você compra uma poupança, você tem dinheiro em caixa, e se você tem, lógico, você tem ali o risco banco, né? Aí entra nesse critério que eu coloquei. Uhum. Tá, e Tá? E eu com queria que. relação ao risco do investimento, a outra parte, foi como eu Uhum. comentei antes também, relacionado a perfil investidor. Hoje você tem uma segurança, isso foi criado há alguns anos já, enfim, e é para proteção do investidor, né? Porque antes, assim, você chegava e falava, eu quero investir, eu quero rendimento. E você fazia, você quer rendimento? Então compra um fundo de ação. Só que você não tem perfil, né, para um fundo de ação, que é extremamente volátil. E você tem risco gigante. Eu vou precisar do dinheiro daqui a um mês para poder comprar uma casa. Acabou, né? Se o Uhum. mercado cedeu, você perdeu. Uhum. Então, assim, foi criado esse perfil investidor justamente para poder trazer segurança e nortear o investidor para onde ele tem que ir. Então, por isso que também hoje você precisa, quando você vai comprar um investimento, avaliar se aquele investimento é para o teu perfil. Então, é um investimento conservador? Então, faz sentido para mim. É um moderado? Calma aí, eu já estou com reserva de emergência formada, eu já tenho ali dentro da minha reserva de emergência, eu conheço essa aplicação, faz sentido? Não faça nada que você não conhece também, né? Então, começa a querer olhar número. Rentabilidade passada não quer dizer rentabilidade futura. Então, o que Uhum. aconteceu no passado, muitas vezes o cliente vem com o dedo assim na rentabilidade, sabe? Eu falo, não faça isso. Porque o que aconteceu, o cenário era tudo muda, né? O cenário do o mercado financeiro muda assim absurdamente, né? Uhum. Então, se a gente olhar a taxa de juros há 12 meses atrás era 1, hoje está 13,75. Então, o mercado muda o tempo inteiro. Só que você precisa ser fiel ao teu perfil investidor e saber exatamente onde está pisando, para não estar pisando ali em um mar desconhecido, tão desconhecido que possa trazer problemas financeiros para você. A partir de, assim, vamos falar um valor médio. A partir de qual valor você acha que é interessante já ter um gestor da sua conta, que você não precisa fazer ali, por mais que você precisa ter conhecimento, né, que é sempre importante até para discutir Uhum. as ideias, mas a partir de que valor médio você acha que assim, é interessante ter alguém orientando é, mais presente? Sim. Ana, depende, tudo depende muito, tá? Então, eu falo tudo depende muito, porque assim, vou dar um exemplo real, tá? Eu tenho uma cliente que está comigo há 10 anos. E ela, quando eu a conheci, ela tinha medo de CDB. Eu falava em CDB, ela nem entendia direito o que era CDB. Assim, ela tinha pavor de CDB. E aí, aos poucos, eu fui conversando, explicando para ela tudo que eu fazia, com muita explicação, muito, enfim, e a gente foi criando um laço de confiança. Só que nesse laço de confiança, eu fui mostrando para ela que ninguém é melhor que ela para poder conhecer dos investimentos dela. Que para a gente ter, né, uma conversa melhor,
seria importante que ela estudasse um pouco, que ela procurasse assistir alguns vídeos, enfim, conhecer um pouco, né? Uhum. E ela começou a conhecer, mas ela começou a se aprofundar de um jeito Tanto? tanto que hoje 40% da carteira dela é de ações. E assim, e não sou eu que indico. Eu indiquei um valor infinitamente menor, indiquei 3% da carteira dela em ações. Depois que ela começou a fazer, ela assim, eu brinco que picou o bichinho ali nela do investimento e hoje assim, ela estuda, ela faz curso, ela se atualiza, ela acompanha o pessoal na internet, ela sempre está conversando, uma conversa extremamente construtiva. Quando a gente senta para conversar sobre investimentos, assim, é uma evolução, sabe? E é muito gostoso para mim, como profissional, ver essa evolução e falar assim, caramba, olha que legal. Então, assim, no final, lógico que nem todo mundo tem tempo para isso, tá? Ela também não tem tempo, mas ela arranjou um tempinho ali na agenda dela, que é uma pessoa extremamente executiva, extremamente ocupada, mas assim, ela Uhum. descobriu um jeito de poder introduzir isso na vida dela. É, à medida que você vai fazendo as aplicações, você vai entendendo um pouco do que você está fazendo. E à medida que Uhum. você vai entendendo um pouco do que você está fazendo, você vai entendendo o que faz sentido para você, que é muito Uhum. pessoal. Para te dizer assim, a partir de não tem, assim, hoje os bancos, a maioria dos bancos, quando você vai investir, tem alguma assessoria online, né? Então, se você tem dúvida, até do mínimo que seja que você vai começar, você tem alguma dúvida ali, eu não sei se é CDB, se é poupança, enfim, chama na assessoria online, fala, olha, eu estou com dúvida, eu quero começar a investir, quais são as aplicações conservadoras, que tem liquidez diária, eu quero montar minha reserva de emergência, que você vai ter ali uma pessoa instruindo você a quais aplicações seriam recomendadas, Uhum. seriam recomendadas para aquele momento. Tá? Aham. Ah, bem legal. Ó, gente, quem tiver pergunta pode fazer aí que a Cá, a gente vai deixar uns 5 minutinhos no final para cá responder, tá? Cá, a gente tá aqui num perfil, né, que tem bastante mulher. Aqui tem homens Uhum. também, mas podem ser pais também, não sei, vamos lá. E eu queria aqui vou puxar a sardinha aqui, né? Uhum. É, o que que você daria assim de sugestão, por exemplo, quem tem filho, criança, né, pequena, Uhum. ou que está pensando aí em ter, enfim, está com um bebezinho, o que que você aconselharia no caso de um investimento que a gente faça para o filho, para uma faculdade, por exemplo, que, né, uma Sim, faculdade ou quer morar fora, enfim. Você tem algum conselho, uma dica para gente dar para gente, uma sugestão? sim. Hoje, para você fazer um investimento para um filho, por exemplo, que sai, você tem o nome do seu filho, né? Sai em nome do seu filho a aplicação, uma previdência privada, né? Você pode fazer uma previdência privada, fazer contribuições mensais e deixar a longo prazo para ir para a faculdade dele, enfim, para ser um complemento e ajudar na faculdade dele. E aí você já cria uma reserva para ele. Eu brinco sempre, né? Criou essa reserva, passou na faculdade pública, você já tem um patrimônio, né? O filho já tem um Aham. patrimônio. Então, assim, é o início da vida financeira dele também. E é uma forma de Uhum. fazer também a educação financeira com o filho, né, Ana? Porque nada melhor do que o que você está fazendo, que é você mostrar para ele o quanto está rendendo a aplicação, que seja 10, 20 reais, que seja. Ele vê o quanto o dinheiro aplicado, né, traz o benefício que é o rendimento mensal e tudo mais, vai trazer o retorno para ele. Então, uma dica é fazer previdência privada, A né, que previdência a você partir de quanto? Tem um valor? Você sabe o valor mínimo? Assim, informar um valor mínimo para quem está. depende muito, Ana. Tem previdência que você pode fazer reserva de 100 reais por mês, enfim, depende de qual banco você tenha, tá? Mas Uhum. assim, não tem, no, a previdência normalmente, o fluxo mensal de aportes que você queira fazer, você define. E se você quer fazer também, eu recomendo fazer porque é aquela coisa já sai, então você não sente, sabe assim, Ó o ficou a boleto. dívida, é o boleto, exatamente. Então, assim, você cria essa reserva para o seu filho, né? Uhum. Sai no nome dele, é legal. Eu tenho uma história de previdência privada muito engraçada, né? Conte. Que eu trabalho com investimentos há muito tempo, né? E há 15 anos. E aí, quando eu estava querendo engravidar, eu tinha muita vontade de engravidar e tudo mais, e eu falava, eu vou engravidar de uma menina. Um dia, eu simulando no meu trabalho, eu coloquei lá, fiz uma previdência privada, fiz uma simulação de previdência privada. Você nem grávida tava. Olha, eu lembro na época, nem grávida, imagina. Eu lembro na época, Ana, que eu fiz uma reserva, acho que 50, 100 reais. Eu fiz uma simulação só, foi 100 Uhum. reais. Uma simulaçãozinha, assim. Passou. Aí, depois de uns 3, 4 meses, eu descobri que eu estava grávida, né?
E aí passaram-se mais 2 meses, eu descobri que era uma É menina. uma menina. A menina. Na semana que eu descobri que era uma menina, chegou um papel em casa, uma cartinha em minha casa, escrito Sofia, que eu fiz o nome, juro pra você. Eu fiz Mentira. Sofia, não, eu juro pra você, eu juro pra você. Escrito Sofia, e quando eu abri, eu comecei a chorar, porque eu tinha feito uma previdência privada pra ela. Que ela Naquela não, ainda não época, estava no mundo, não estava nem ainda. existia. E naquela época, o que acontecia? Eu podia ainda fazer previdência sem o CPF, né? Hoje em dia já não Aham. pode mais e tudo mais, é um pouco diferente. Mas naquela época eu podia. Então, assim, eu fiz uma reserva para ela sem nem perceber que eu estava fazendo a reserva para ela, sabe? Aham. Então, enfim, é uma Olha o história universo, engraçada. olha o universo aí. É uma história engraçada que aconteceu de fato comigo, enfim. Aham. Ô, Kai, isso que você está falando também é bem bacana, porque assim, você falou em valor, né? Tudo bem que faz tempo isso, a Sofia já tem Não, 10 mas isso anos. não muda, tá? R$ 100, eu acho que É não isso que eu é tô falando, é não isso, quer é, dizer, não é é, um ponto que eu não. queria chegar. Você pode ali, se você. Aliás, eu vou falar que eu sei disso, porque eu faço pro meu filho, são valores Sim, sim, baixos, sim. e eu vejo lá no aplicativo do banco que tem a partir, se eu não me engano, me corrija se eu estiver falando besteira, mas eu vi alguma coisa a partir de R$ 33, Tesouro É Direto, alguma muito coisa baixo. assim. Não, É Tesouro um Direto você investimento. pode investir é muito baixinho o valor do Tesouro Direto para você investir. É muito baixinho. E funciona, como, por exemplo, no caso da reserva de emergência, que a gente falou lá atrás, quem quer começar com um pouquinho, tem pouco para começar, ou não. Uma LFT, tá? Porque é pós-fixado, enfim, você tem, ele acompanha ali a Selic, né? Se você compra, por exemplo, uma LTN, que é um papel prefixado, uma NTNB ou uma NTNF, você corre risco de oscilação, de você, tipo, precisar do dinheiro e sair com menos do que você aplicou. Você corre Tá. esse risco. Ah, mas a gente tem que olhar lá o L0, não é? A liquidez, não é isso? Também. Mas lá não vai aparecer, tá? Ah, lá Lá não, cara. não Então aparece. guarda a sigla, Porque, repete a na sigla que verdade, a assim, gente tem que. não, porque liquidez você vai ter. Na verdade, o título público federal é o papel, são os papéis que você mais tem liquidez, né? Você tem liquidez diária, tem muita liquidez. Só que o ponto não é a liquidez, é a volatilidade, né? De você ter que sair antes do papel. Então, o ideal, se você vai fazer uma reserva para você fazer resgate antecipado, faz em alguma aplicação ali fácil no teu banco, olha um CDB, olha um fundo DI, ou se você quer um tesouro direto, veja uma LT, uma LFT, tá? LFT, a Sempre gente coloca guarda LFT. LFT, que é o Tzinho no final, que é o pós-fixado, que acompanha ali a Selic, tá? Tá, Pode falar. pode falar. Não, em todos os outros você pode sofrer oscilação de mercado, ou se você precisar sair antes desses papéis, tá? A gente tem em vários bancos, o BTG, inclusive, se eu, me corrija se eu estiver enganada, tem simulador de investimentos, né? Que a Tem, gente consegue tem, colocar lá para ter uma ideia do, sim. né? Ah, do Simular quanto. Ele simula, eu falo sempre, é um norte, né? Mas é um Nos guia. começo, né? É um começo, É um início ali. E agora, cá, você também é mentora. Conta aqui um pouquinho pra gente do Shark Pro. Aí são as pessoas que Ah, já estão que estão trabalhando com isso, que querem se transformar também em bankers, é isso? Como é é. do que é o curso? Fala pra gente, a É mentoria. muito legal, assim, está sendo muito legal, né? Daqui a pouco eu começo com eles às 8 horas, né? É, eu tô ligada É, aqui na hora. o Shark Pro, na verdade, é um curso, né, que é dado, foi um curso feito pelo Lucas e o Germano, duas pessoas assim incríveis. Eles criaram esse curso que eu até brinquei com eles quando eu fui convidada. Eu falei, puxa, se eu tivesse tido a oportunidade de fazer um curso desse no início da minha carreira, que nossa, que vantagem, né? Que vantagem que eu teria tido aí, profissionalmente falando. Porque o que é o Shark Pro? Nesse caso, eles têm vários cursos de certificações. Mercado financeiro, a gente tem diversas certificações, né? Uhum. Por exemplo, eu tenho CPA 10, ou eu tive, né? CPA 10 não existe mais, mas enfim, CPA 20, CEA, CFP, que é a certificação, que é a maior certificação do mercado. Eu tenho SUSEP, enfim, são várias certificações. Então, cada certificação é para um objetivo específico, tá? E aí, eles têm várias certificações. E aí o Lucas pensou, poxa, ok, a pessoa vai lá, tira a certificação, começa a trabalhar e aí, né? Ela não tem experiência, não tem conhecimento muitas vezes, ou mesmo tenha experiência, tenha tempo de carreira, mas assim, não tem conhecimento de estar com pessoas, com clientes maiores e tudo mais, enfim, E a ou de algum. vivência também, né?
E aí eles criaram esse curso onde eles pegaram profissionais, né, que são referências em suas áreas. Então, por exemplo, tem uma pessoa que da Quineia, que é o Ivan, que vai falar sobre fundo imobiliário. Tem o Rogel, que vai falar sobre internacional, que eles trabalham no dia a dia profissional com isso, né? Eles fazem, é o dia a dia deles. E Uhum. aí o curso foi montado em cima disso. E são módulos que as pessoas vão tendo. E toda semana, como o curso é gravado, é todo online, eles pensaram, poxa, mas acontece tanta coisa durante a semana, né? Enfim, durante a semana vai acontecendo e não tem como atualizar rapidamente a turma. Como é que a gente faz isso? E eles criaram um fórum semanal, toda segunda-feira, às 8 horas da noite, onde todas essas pessoas que compraram esse curso eles entram, hoje a gente está com 100 alunos, para você ter Que ideia, legal. muito legal. E aí, esses alunos, eles entram nessa aula, onde participa eu, o Germano, o Renato Arruda, que é Private Bank do Itaú, e o Alexandre, que é do Ion Private do Itaú também. E aí nós Uhum. participamos, e o Germano, ele saiu, ele foi head de uma operação por muito tempo, do Itaú, enfim, ele gerenciava uma mesa, e ele saiu para cuidar só disso. Então, e eu, enfim, banker aqui do BTG Pactual Advisors. E aí, nós quatro entramos em uma sala e fazemos discussões, enfim, sobre temas específicos e tudo mais. E Uhum. falamos sobre casos da semana, falamos sobre, criamos temas importantes de discussões e tiramos dúvidas também. Então, a gente fica ali das 8 até as 10 horas da noite. Se deixasse, a gente ia até 11 horas. Tá do céu, É, são 2 horas é, semanais, então, duas ali. horas, 2 horas. E assim, passa assim, Ana, voando. É assim, é inacreditável. O E quem tempo, tem assim, interesse? Você tem. Porque a gente está aqui, né, no teu perfil e tal, mas quem quer mais informações sobre o curso e tudo mais? Você tem um link, eu um posso perfil para passar compartilhar. para gente? Eu posso compartilhar com vocês. Vão Eu vou abrir te fazer o novas seguinte, turmas. vamos fazer o seguinte, você deixa, depois que eu vou, essa live eu vou salvar aqui no perfil, você Aham, coloca, faz um comentário e eu fixo no tá. comentário no topo Perfeito, para quem tá ótimo. tiver interesse. Cá, eu Combinado. gostaria de ouvir um pouquinho. Você tem alguma. A gente tem que finalizar ali, tá 5 minutinhos para finalizar a live. Eu queria, além de agradecer muito tua presença, Imagina. tua paciência, tuas Imagina. informações aqui, tua generosidade em compartilhar suas informações, que você deixasse aí um recado, uma mensagem que viesse aí do seu coração sobre todo esse tema. Ah, legal. Não pensei antes, tá, pessoal, para poder falar aqui, mas eu acho que nesse tema, acho que a educação financeira, né? E eu falo, nem falo da reserva e tudo mais, eu falo da educação financeira, Ana. A educação financeira é libertador, né? Para nós mulheres, enfim, traz uma liberdade, e para os homens, enfim, para todo mundo, traz uma liberdade muito importante. Você poder, né? Pensar no seu futuro, na sua aposentadoria, de forma tranquila, sabendo que você fez o seu dever de casa, você pensou lá na frente, eu acho que é o mais importante, é o relevante, né? No final, você construiu o teu patrimônio, mas ao mesmo tempo também você ter tua reserva, né? Uhum. Enfim, eu deixo essa mensagem de criar esse hábito. Se você não começou, comece. Quanto antes você começar, menor vai ser o valor que você vai precisar aportar. E é isso. Cria o hábito. Se não criar o hábito, cria um boleto. Então, E você falou agora, só aproveitando essa tua deixa, você falou a respeito da mulher, né? Claro que isso vale para todo mundo, desde criança e tudo mais. Mas tem uma associação que eu gosto bastante, que é a Associação Fala Mulher. E eles cuidam, né? Eles ajudam ali as mulheres que estão em estado em situação de vulnerabilidade, especialmente por agressões dentro de casa, aquela coisa toda. E um fato que ocorre muito é a pessoa que não consegue sair daquele lugar a mulher, no caso, com filhos, nesse caso específico, que é o que eles acolhem, de não conseguir sair daquela situação porque não tem condições financeiras também, né? Então, assim, ela, além de tudo, ela depende da casa do outro e saem dali sem nada. Então, assim, eu acho que a gente passar isso, né, para os nossos filhos, para as nossas amigas, e quanto mais a gente conseguir passar essa mensagem adiante, né? com Que conhecimento é certeza. poder, né? Com certeza. E tantas outras mulheres que seguram, né, a casa, né, Ana? Tantas outras mulheres que sustentam a família, enfim, sustenta os pais, sustenta os filhos, e muitas vezes o marido, né? Então, Uhum.
mulheres extremamente fortes. Uhum. É isso aí. Você é uma delas, eu adorei tua participação aqui. Obrigada de coração. Uma delas Obrigada. forte, não do resto, porque o Carlos é um amor. Ele não estava aqui hoje, eu fiquei muito Não, chateada, viu, não, Carlos? sabe por que que ele não entrou? Eu vou justificar agora. Ele não entrou porque ele está na reunião de condomínio. E a Tá, reunião tá vendo, gente? Ele importante. vai na reunião do condomínio. É uma reunião Ai, extremamente importante, por isso que ele não está aqui, senão ele estaria aqui interagindo conosco, com certeza. É um grande tá. parceiro de vida. É isso mesmo. Obrigada, Cá. Obrigada a todos que estiveram Imagina. presentes. Eu vou agora salvar aqui a nossa live e qualquer dúvida deixa aqui Eu que embaixo. agradeço, eu agradeço a todos pela paciência, por ter, enfim, ficado todo esse tempo aqui conosco e qualquer dúvida, fico aqui à disposição. Obrigada, Ana, mais uma vez, você Obrigada, é Cá. demais, viu? Te Obrigada adoro. mesmo. Um beijo Beijo, também. Beijo, obrigada. tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. gente. Boa noite.